Favas contadas com o Casal Mistério. Olá, boas! Viva! Adoro Viva! pessoas, adoro pessoas que Que se apresentam e mandam mails a dizer viva! Exatamente. Boas! Viva. Boas. Alegria no trabalho. Viva! Bom, olá, bem-vindos a mais um episódio do Favas Contadas. Viva! Viva! O 22º episódio. E Isto está a tornar-se uma longa-metragem. uma longa-metragem, salve seja, uma série de longa duração, queres tu dizer? Ou isso. Bem, amanhã celebra-se um dos dias mais importantes para esta família mistério. Não estive. é a descoberta do Brasil, Eu já não é a descoberta da América, mas é a descoberta da massa. estou já estou de pé, em sinal de respeito Acho para com bem. esta data Histórica. marcante. Histórica. Exatamente. A 25 de outubro celebra-se o Dia Mundial da Massa, que é, portanto, amanhã. É amanhã. Amanhã, certo. Quarta-feira. 25 de outubro. 25 de outubro. E por isso decidimos hoje falar sobre a história da massa e a invenção de uma das receitas mais famosas em todo o mundo, E qual é essa? a carbonara. E para desfazer um mito também, afinal, a carbonara, esta é uma das grandes dúvidas da humanidade. Leva natas ou não leva natas? E leva bacon ou leva guanciale? Ou será pancetta? Dúvidas existenciais. Pois. Dúvidas existenciais. Isto sim, que vais coisas que a esclarecer. humanidade devia debater. Com certeza. E tu irás esclarecer, sem dúvida, mas rapidamente, para não maçares os nossos ouvintes, por favor. Maçares, percebeste? Com C de cedilha. Não amassar. Não é com dois S, de massa. Adoro Bom. trocadilhos. E tens imenso jeito. bom. E tens imenso Foi jeito bom para este eles. trocadilho, sabe? foi bom. Podes fazer o livro das piadas secas. Bom, Já foi primeiro, escrito, acho eu. primeiro vamos à invenção da massa, que é rápido de resolver. Ok. Não se sabe ao certo quando ou quem é que a inventou. Portanto, está resolvido. Está Pronto, esclarecido. então vá, segue para mim. Só sabemos que existem referências persas a tiras de massa cozidas no século X. Ok. Na Europa, Isso é tarde, isso na é muito Europa- antigo. Sim, é antigo. Mas não se sabe como é que elas eram servidas. Na Europa existem referências mais antigas a tiras de massa, mas não se sabe se são cozidas ou não, etc. O Oxford Companion to Food explica toda a evolução da massa, mas não me parece que seja propriamente muito fascinante. Ok. Como é que foi inventada no século I, ou II, ou III. Na Europa existem referências na Sicília no final do século XIII, antes da chegada do Marco Polo da China. Por isso a massa não terá vindo da China. Não, como muita gente diz. Há Verdade, essa sim. versão de que foi Sim, o Marco sim. Polo que trouxe a massa da China para a Europa? Não. Ok. Há referências na Sicília antes dele ter chegado da China. Portanto, a não ser que tenha telefonado para cá. Nessa altura havia imensos Exatamente, telefones. Sim. não há qualquer hipótese. Sim. Mas há uma certeza muito mais chocante no Então meio disto qual é? tudo. Qual é? Apesar destas referências antigas à massa, em Itália, o autor Luca Cesare, que é um historiador de comida, no livro Breve História da Massa Italiana, dá uma garantia. Só a partir de meados do século XIX é que a massa começa a tornar-se mais consumida em Itália. Portanto, aquela coisa de que sempre foi... Não, sempre se comeu massa, não. Lamentamos. Não. E demorou Comia-se algum tempo- massa, mas não era popular. E demorou Não era um prato. algum tempo a popularizar-se, é verdade. Sim. Só no século XX é que se torna um prato fundamental para os italianos. Exatamente. Para teres uma ideia da falta de importância da massa no século XIX, por exemplo, quando começa a crescer, no livro La Cuciniera Bolognese, Ai, que que boa foi pronúncia. impresso em Bolonha em 1874, portanto, no final já do século XIX, sim. não há uma única referência a receita de massa. Portanto, Zero massas. o livro tem várias receitas, até fala de sopa à portuguesa, que Mas é nada de extraordinário, massas. mas não há uma única receita de massa. Portanto, nota-se realmente a importância da massa Na altura, sim. e a popularidade da Século massa, XIX, da sim. massa na altura. Então quando é que a massa se torna no sucesso que é hoje em Itália? Muitos historiadores ligam o sucesso da massa ao facto do consumo ter sido sempre permitido durante todo o ano. Portanto, ela vai ganhando adeptos Consistência. por causa disso. Mesmo nos dias de jejum mais rígido, Podia-se comer massa. podia-se comer massa. Sempre se pôde comer massa. E vai ganhando adeptos
adeptos aos poucos, em especial a partir do século XVIII, quando a manteiga, por exemplo, começou a ser permitida no jejum quaresmal, que era o jejum mais rígido, era durante a quaresma. Há dois tipos de jejum. Há um que durava o ano todo e que era imposto só em alguns momentos, e havia o jejum quaresmal, que era o mais rígido. E a manteiga, a partir do século XIX, começa a ser permitida no jejum... Século XVIII? No século XVIII começa a ser permitida no jejum da quaresma. Mas Por havia isso- jejum o ano inteiro? Havia Se era bom, era para mim. em alguns períodos havia jejum. Que Mas era um maçada jejum de mais vida. leve, era o jejum Bem, de na altura carnes. não se falava de glúten, se a massa Carnes podia à comer. sexta-feira, por exemplo, não se podia comer, etc. Mas era uma coisa mais leve. Bem, ok, mas com manteiga já dava para Só fazer que no massas mais jejum da interessantes. quaresma não se podia comer nada que viesse de animais. Portanto, era vegan. Era Era um um jejum jejum completamente vegan. completamente vegan. Bem, ok, E mas a manteiga, a partir do século XVIII, começa a ser permitida. Nas Portanto, massas. torna um bocadinho mais interessante. as massas, claro que sim. Sim. E as principais receitas de massa que conhecemos hoje surgem nessa altura ou não? Só no século XX. E tal como no caso da pizza, lamento, mas muito por culpa dos americanos. Portanto, o anti-americanismo é... Como what, assim? Então what? também foram os americanos que inventaram o spaghetti à carbonara? A carbonara é um dos maiores mistérios do mundo das massas. Como nós gostamos de mistério, é um dos maiores mistérios. Você é que gostas tanto de carbonara? Adoro carbonara. E tem uma história maravilhosa. Mas a verdade é que a primeira receita de carbonara, o Luca Cesari investigou as várias receitas, os vários livros de receitas, a primeira receita Passou-te publicada... uma carreira ao lado. Tu gostavas de ter sido um Luca Cesari, O Luca Cesari. um historiador de comida. E de massas. E de massas. Especialmente. A primeira receita de carbonara aparece publicada exatamente nos Estados Unidos em 1952 e é num guia ilustrado de restaurantes de um bairro de Chicago. Portanto, é uma coisa mínima. Nunca antes tinha havido referências à receita Havia- a carbonara. houve referências, mas não houve receita. Antes disso, há duas referências conhecidas. Em 1950, o jornal La Stampa, que é de Turim, faz a primeira referência à carbonara. Ok. E mais uma vez relacionada com americanos. Diz o jornal que o restaurante da Cesaretto alla Cisterna, maravilha, hein? Eu estou impressionadíssima com o teu italiano. Obrigado. Eu estou italiano. Estudaste, eu sei, durante um ano. Eu gostava de ter estudado massa. Mas este restaurante servia spaghetti à carbonara a oficiais americanos. Ok, depois da Segunda Guerra. No final e nos anos logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, em 1951, a carbonara é referida de passagem num filme italiano, mas uma coisa muito leve também. E até há uma famosa história de que o Bucha, do Bucha Estica, não é? Exatamente. Comeu 5 pratos de carbonara em 1950. Uma verdadeira alervidade. Bolas. Foi numa Nem eu. viagem que o ator, o Oliver Hardy, fez a Roma para promoção. filmes, Eles fizeram os dois um périplo pela Europa. E numa viagem que ele faz a Roma, a edição da tarde deste mesmo jornal do La Stampa noticiou em 1957 que ele comeu 5 pratos de spaghetti à carbonara num único almoço. Nessa tal viagem em 1950. Portanto, 7 anos depois eles referem isso. Nem eu conseguia tanto. Sim. Não conseguia. E olha que Carbonara. tu és capaz de bastante. Peço desculpa, mas estou a tossir. Mas Nós reparamos. Não precisas Estou a tossir, estou não precisas de ilustrar. engasgada. Nós Estou percebemos que estás a engasgada. tossir. Não, mas nesta altura também era uma época de exageros, é verdade, não é? Depois da fome durante a guerra, o que estava a dar era comer pratos em farta bruta. Exatamente. Enchiam os pratos. É a época em que os pratos são mais bem servidos. É a Sim, época sim. em que era comer em quantidade. Não havia cá no Velcuisine. E esse motivo, aliás, dessa tendência que começa depois da guerra, A explosão das massas em Itália. não, a procura por pratos mais substanciais e que encham mais É que é um dos provoca- motivos para a explosão das massas em Itália depois da guerra. Claro. É depois da guerra que elas têm o grande boom. Mas deixa-me voltar lá à tal primeira receita publicada para acabar com alguns mitos. Por quem és? Para Tu acabar com volta à alguns receita. mitos. Alguns mitos dos puristas, não é? Em primeiro lugar, nada de natas. Portanto, os puristas podem descansar. A primeira mas isso receita já sabemos, não faz referência a natas. Essa é uma invenção que ganha popularidade, em especial nos anos de 1980. Portanto, nos anos 80 em Itália começam a usar usar natas na massa, na carbonara. Depois, agora começa o choque dos puristas. Ei. Esta primeira Será que vão ser carbonara... bloqueados no Facebook outra vez? Talvez, Oh, meu provavelmente. Deus. Esta primeira carbonara não leva queijo pecorino romano. Portanto, a coisa de que a carbonara é com queijo pecorino, não. Levava por quê? Parmesão ralado? Parmesão ralado. Pois. O pecorino só aparece numa receita de 1954. Portanto, muito Ok. depois.
E agora, pior ainda, que nós, da primeira vez que nós publicámos uma receita de carbonara, eu acho que foi a primeira ou a segunda no blog, que era com pancetta. Sim, E toda a fomos gente logo veio, insultados. porque a verdadeira carbonara com guanciale, que é a bochecha do porco. Ora bem, esta primeira receita leva pancetta italiana, que é a barriga do porco e não a bochecha, que é o O que guanciale. é melhor, a barriga do porco ou a bochecha do porco? Depende, mas o guanciale é ótimo, de Eu facto. gosto E dos hoje em dia faz-se, de facto, muito. A carbonara mais rigorosa é feita com guanciale, Ok. mas a primeira receita leva E pancetta. só aparece então mais tarde, em O 1957. guanciale só aparece em 57. E também, na altura, não é? A receita original não levava as gemas de ovo quase cruas, Não. como nós fazemos lá em casa. Não, levava Pois. 4 ovos inteiros que eram mexidos na frigideira, ou seja, em vez daquele molho cremoso das gemas a que estamos habituados hoje Uhum. em dia, a carbonara original levava ovos mexidos que é meio granulado. Portanto, fundo eram os ovos mexidos. Exatamente, E punha-se a massa por não cima. tinha aquele molho. Era um tagliatelle fininho, cozido e misturado com pancetta frita escorrida e 4 ovos batidos em 250 gramas de queijo parmesão ralado. Vai tudo a saltear na frigideira e já está. Mas Está então pronto. foi esse restaurante de Chicago que inventou a carbonara? Não. Há um chefe italiano que reclama ter sido o inventor da receita. Já morreu, chamava-se Renato Gualdani e era um jovem cozinheiro no Hotel Viena, na região de Riccione, depois da libertação, onde ficava a libertação Sim. libertação, quer dizer, é discutível se a libertação ou não, a ocupação dos aliados. Quer dizer, obviamente até lá porquê? Porque era Porque os o alemães Mussolini. depois foram para lá, mas de Não, facto, sim. mas consentidos. Mas onde ficava a sede do comando britânico em Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E ele era ele- chefe deste hotel. E foi lá nesse hotel que ele fez pela primeira vez uma massa carbonara? Exatamente. Foi no dia 22 de setembro de 1944. Ai, sabe-se o dia e tudo. Tudo. Ele explica tudo. Durante um jantar que ele preparou para uma reunião entre a cúpula do 8º Exército Britânico e o 5º Exército Americano. O Os jantar aliados. juntou o Oliver Lees, que foi o sucessor do Montgomery como comandante das forças britânicas, e o Harold Alexander, que era o comandante supremo das forças aliadas no Mediterrâneo, que era um americano. E para apimentar ainda mais a história, também estava lá o Harold Macmillan. Sim, que foi depois primeiro-ministro de Exatamente. Inglaterra em 57. Portanto, também ele terá comido a primeira carbonara da É história. espetacular a história. Supostamente. Segundo o chefe, os americanos tinham um bacon fantástico, isto é citação dele mesmo, numa entrevista a um jornal de Bolonha. Tinham um bacon fantástico, ótimas natas frescas, queijo e gema de ovo em pó. Supostamente faria parte das rações do exército, distribuídas aos soldados. Ele misturou tudo e, diz ele, no último momento decidi pôr pimenta preta, o que lhe deu um sabor delicioso. E foi um sucesso. Mas, porém, todavia, Raios partam, mas... contudo, não é? Raios partam, mas estraga-nos todas as boas histórias. As Mas, tuas histórias. de facto, este historiador, ele diz isto numa entrevista com todos os detalhes sobre o jantar, mas o historiador, este tal Luca Cesari, que é o O historiador gastronómico ou gastrónomo? É que se diz. é um gastrónomo e um historiador gastronómico. As duas coisas. Desmonta rapidamente esta versão. Em primeiro lugar, o ovo em pó não estava entre os alimentos dados aos soldados aliados. Mas podia estar. Podia Fazia estar, sentido. mas não estava. Antes pelo Uma contrário, os soldados recebiam diariamente um frasco para o pequeno almoço com ovos frescos e bacon. O quê? Mas chegavam Chegavam à linha da frente? à os linha da frascos? frente. Não, em 44 já não havia linha da frente, já estava libertado. mais Ovos ou frescos e bacon. Em segundo Sim. lugar, a biografia do próprio Gualdani, Sim. escrita com um jornalista em 2006, tem um relato detalhado do tal jantar. E não há cá massa para ninguém. Bem, em primeiro lugar, não tem nada de frugal. Portanto, rações dadas ao exército não fazem Nada. parte do jantar. E não é preparado com ingredientes distribuídos aos soldados. Tem especialidades inglesas, irlandesas, galesas, muitíssimo requintadas. O jantar é hiper requintado. Oh, E meu pior, Deus. o menu é contado ao detalhe e nada de carbonara nem de massa. Nem uma única vez. Então foi um mito? Foi toda uma invenção?
Ninguém sabe ao certo. Então quem é que inventou afinal a carbonara? Ninguém sabe. E provavelmente nunca se saberá. Mas depois de ter estudado dezenas de livros de culinária italianos à procura de receitas de carbonara, o homem é completamente obcecado. Por carbonara ou por massa? Por história. Ele faz este livro, é só sobre massa. E por história de comida. O gajo é completamente obcecado. E tu também, portanto, ias gostar de conhecer o senhor. E este Luca Cesari, que ainda por cima escreve com imensa graça, o livro vale mesmo a pena, diz que o mais provável é a receita ter sido inventada pelo dono de um restaurante de Roma, onde a receita tem mais tradição em Itália, é mais consumida em Roma, é um prato romano. A receita terá sido criada no final da Segunda Guerra Mundial, recorrendo às rações dos soldados aliados, numa altura em que Itália atravessava uma fome severa. Portanto, essa é a versão mais credível. Ele diz que sim, ele mostra as várias versões e diz esta é a mais consensual. Restaurante em Roma, criada na Segunda Guerra, depois no final da Segunda Guerra Mundial, recorrendo a ingredientes das rações dos soldados, porque havia uma fome severa, e assim, a massa alimenta e assim ele consegue juntar a massa italiana, que nunca faltou a Itália? Não, nunca faltou, é uma das poucas coisas que ainda havia, com os ovos e o bacon trazidos pelos americanos para o país. Tudo isto temperado com o belo queijo, claro. Exatamente. No fundo é quase um prato americano nascido em Itália. Ele diz isso, ele diz mesmo isso, que é um prato americano nascido em Itália. Tem o nome carbonara, vem de onde? Outro mistério espetacular. Há quem defenda que esta massa tem este nome porque era o último desejo dos carbonários quando eram condenados à morte. Oh, diabo. Mas a carbonária foi criada durante as invasões napoleónicas, no início do século XIX. Exatamente. Portanto, a receita só nasceu... parvo com a minha cultura agora. Mas eu não tenho qualquer dúvida de que tu conheces a história. Eu era bola na história, sempre. A receita só nasce no final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, não bate certo. Não há qualquer referência a carbonara, nem a molho carbonara. Mas carbonários quer dizer carvoeiros. Quer. E a carbonara também vem de carvoeira. Carbonara será de carvoeira. A hipótese mais credível para a origem do nome explica essa ligação entre o nome da massa e o carvão. Não, mas a mim parece-me bastante amarelada a massa, não me parece nada que tenha cor de carvão. Mas é durante a Segunda Guerra Mundial, esta história é muito gira, durante a Segunda Guerra Mundial que se começa a popularizar o termo mercado negro. O termo mercado negro é uma expressão que tinha nascido em 1931, num artigo publicado pela Economist, para falar da venda... da lei seca, não? Não, para falar da venda de libras fora do mercado oficial. Mas não se falava de mercado negro na altura da lei seca? Não, 1931 é a primeira referência neste artigo da Economist para falar sobre compra e venda de moeda fora do mercado oficial. E usa-se a expressão mercado negro. Mas ela só se populariza durante os grandes racionamentos provocados pela guerra. Portanto, é nos anos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, então, que ela se torna popular. Ok, já percebi. Os ingredientes da carbonara então eram comprados no mercado negro. Claro. Então, os ovos e o bacon eram duas raridades em Itália no fim da guerra. Mas os soldados recebiam-nos. E os produtos começaram a circular no mercado negro. Pode ser por isso a associação entre a massa e a cor do carvão, que é a mesma do mercado negro. É também por esta altura que nasce uma expressão. E depois os italianos, ainda por cima, são altamente irónicos. Têm imensa graça. Lembras-te daquela história, agora só uma à parte, lembras-te daquela história quando foi obrigatória a utilização do cinto de segurança no sul de Itália? Sim. Eles começaram a fazer t-shirts com o cinto de segurança desenhado. Que é para os polícias, quando os viam de fora, achavam que eles andavam de cinto de segurança e não andavam nada. Uns rebeldes. Não, e têm sentido de humor. Os italianos é um povo com imenso sentido de humor. E é também por esta altura que nasce a expressão borsaro nero. Borsaro nero os italianos usam para definir quem faz compra e venda de produtos ilegais. Portanto, comércio ilegal. E é uma mistura de bolsa, borsa, e de corsaro, do corsaro nero, que era o corsário negro. Não era um pirata? Era do Emílio Salgari, a grande personagem do Emílio Salgari dos livros de aventura. Lá está, típico livro de homem, não é? Que eu nunca li isso na vida. É um dos melhores livros de aventura juvenis, não é? E então eles inventam esta expressão. Eu li as Gêmeas no Colégio das Quatro Torres. Que chatice, começado. Bem, recapitulando, vamos lá ver. Então, a carbonara original leva ovos inteiros e não gemas. Exatamente. Parmesão e pancetta ou bacon. Nada de natas. E não é feita com spaghetti, é feita com tagliarini, que é um tagliatelle mais fininho. Mais fininho ainda. Ok, portanto, a malta toda que vinha falar... Do guanciale? Não, exatamente, afinal,
começou com a panceta ou bacon. Ou bacon. Essa é que é a verdade. E nasceu nos Estados Unidos. Não, mas a primeira verdade é que receita. já não tem nada a ver com o que nós comemos hoje em dia, que as belas gemas ficam bem melhor Fica do que as ótimo. natas. Muito Ótimo. melhor. Aliás, a boa carbonara, agora podemos explicar só rapidamente, é feita as gemas, só gemas, sem claras, e são adicionadas, são batidas e são adicionadas já fora da frigideira. Portanto, elas não cozinham, no fundo. Claro. São gemas que só vão aquecer um bocadinho com o calor da massa. Mas não Exatamente. cozinham. E por isso é que ficam assim cremosas. Portanto, nada de de natas. Nada de natas. Não Apesar precisa. da receita original ter tido natas. Isso é uma Não, grande a novidade. receita original não tem natas. Ah, não, Ele exatamente, fala, não, o não. tipo que, o tal chefe que diz que inventou é que fala das natas. Ok, Mas a ok, primeira ok. receita publicada não tem natas. Portanto, e com tanta sabedoria, nos despedimos com amizade. Com amizade. Gosto Isso é sempre uma desta bela frase. despedida. Viva, E claro. despedimos com amizade. Não, Que eu hoje maravilha. estou um bocado antiga. Revivalista. É um rivalista. Bem, e já nos despedimos também com uma certa fome, não é? Que tudo Já, isto, isso é nós sempre. falarmos de comida, abre-me sempre o apetite. Portanto, voltamos para a semana, não é? Na próxima terça-feira, com mais um episódio de Favas Contadas e com mais uma história Mais. sobre a origem da comida. Até para a semana. Até para a semana! Favas Contadas com o Casal Mistério.